Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, sempre recebendo uma figura pública de relevância aqui do Ceará. Muito obrigado a você que está na rede de rádio e também no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos receber ele que tem uma história completamente ligada à proteção animal. Foi eleito vereador de Fortaleza, mas escolheu aceitar um outro desafio. Secretário da Proteção Animal aqui no Ceará. Eric Douglas, seja muito bem-vindo aqui ao Destaque ANC. Muito obrigado pelo convite, né? Para a gente poder falar aí da causa animal, tirar dúvidas aí das pessoas que têm um animalzinho em casa e com certeza tem algumas dúvidas e a gente pode aqui de repente elucidar alguma coisa, né? Perfeitamente. Secretário, para a gente falar da sua trajetória, onde é que começa essa identificação com a causa, porque você é um político, mas por trás do político tem um ser humano que É contém verdade. essa história, começa lá atrás, a gente quer saber um pouco dessa trajetória até aqui. Bem, não tem como não falar do início sem falar da família, né? Eu sou do ano de 83, né? E nessa época eu lembro muito bem que os animais, assim, quando eu visitava algumas casas de alguns amigos, os animais ficavam no quintal, Sim. presos, acorrentados. Então era muito dessa época que era muito comum. Mas meus pais já não tinham essa visão. Os meus pais já criavam os animais dentro de casa, né? Era como eu me sentia mesmo, eles como membros da família, como hoje a gente tem essa noção. Então eu achava muito estranho quando eu chegava em alguns lares e o animal era totalmente separado da família, eu ficava sem entender como criança. Hoje a gente consegue entender melhor, né, como isso foi mudando, as pessoas trazendo agora o animal, tendo a noção de que o animal agora é um membro da família, Com né? certeza. Uma carga de sentimento. Eu lembro que vários momentos da minha vida eu estava ali com o Freeway, que era um animalzinho que já foi, está com Deus agora. E no colégio, quando eu chegava, ele me atendia em casa com aquele rabinho. Então, tipo assim, faz parte da nossa história. Então, meus pais, eles sempre teve essa ligação. Logo depois, né, a gente foi crescendo, eu me encontrei, tive uma amizade de futebol com o meu amigo Célio Studat, que hoje é deputado Legal. federal. E aí o Célio sempre foi ligado na política, né? Sim. Um jovem bem dedicado, que sempre tinha essa vocação, né? E também ligado aos animais. E aí foi uma união muito legal, porque eu vi ele lutando pelos animais por meio da política. Eric, eu vou levar isso daqui, a gente precisa de um hospital público veterinário, a gente vai lutar por isso. E ali começou a nossa jornada para chegar até aqui. Muito bacana. E aí o senhor opta, né, por tentar aí a vida pública. Você foi eleito vereador no ano passado. Deu tempo, o senhor assumiu a secretaria recentemente, queria saber se deu tempo, né, nesse pouco mais de um mês, fazer algo, né, do que o senhor pensava para essa causa animal aqui em Fortaleza na época, né, agora podendo pensar para todo o Ceará. É verdade, olha, assim quando a gente tomou posse, né, tomei posse, já nos primeiros dias já de janeiro, já estava ali na Câmara com a equipe, já estávamos trabalhando sobre as leis, né, até mesmo para honrar os nossos eleitores em relação às nossas propostas de campanha, que a gente não vamos honrar e vamos trabalhar. Esse mês que a Câmara estava em recesso, a equipe todinha ali trabalhando na Câmara, e não só na Câmara, nas ruas também. E aí a gente desenvolveu vários projetos de lei, projetos de indicação, fizemos requerimentos, também audiências públicas. Outra coisa que a gente fez foi uma frente parlamentar da causa animal, que não existia, então a gente inaugurava ali a questão da frente parlamentar da causa animal junto com a ambiental, né? Muito bacana. O senhor deixa alguém lá na Câmara Municipal para estar acompanhando essas causas, porque de repente o seu eleitor, poxa, tava lá e agora como é que vai ficar? Porque eu votei nele por essa causa. Pronto. E isso também foi uma grande preocupação da gente, Sim. né? Porque, poxa, eu agora vou para uma missão maior, agora eu vou para o Estado, estou saindo aí dos limites do município de Fortaleza, que tem muita coisa que a gente deve trabalhar em Fortaleza, mas recebi uma missão maior e a gente agarde. Poxa, a gente pode fazer muita coisa ainda
na causa animal em relação à saúde e bem-estar aos animais, também por meio do Poder Executivo, no caso da Secretaria de Proteção Animal do Governo do Estado. E saindo, vai ficar a minha suplente no meu lugar, e sim, já combinamos, ela vai dar continuidade aos projetos que eles não podem ficar parados, né? Como os projetos que a gente desenvolveu, o projeto de lei de indicação, para eles o trâmite lá na Câmara continue ali e não perca, né? A gente não fique ali com ele engavetado. Ele vai ficar rodando, a gente vai estar lá subscrevendo os projetos, colocando ele para frente e trabalhando no executivo, mas também olhando lá se nossos projetos estão rodando. Tem algum projeto que o senhor queira destacar, algo que o senhor pensou, olha, isso aqui tem que ser aprovado, a causa animal precisa desse projeto em prática? Pronto, tem um projeto que é muito importante, eu já fiz parte do Poder Executivo na Prefeitura da gestão passada. E lá na Clínica Jacó, que é uma clínica pública veterinária, que também foi uma clínica construída através de muita luta, né, caminhadas junto ao Célio lá na beira-mar. Então, hoje tem essa clínica pública que também foi ampliada. E lá eu percebia que, além de ser totalmente gratuitas, a questão das consultas, as cirurgias, as pessoas às vezes saíam de lá porque são pessoas que não têm condições. E saíam de lá e quando saíam tinham uma receita. E essa receita, os remédios são muito caros. Então tinha gente que saía e dizia assim, olha, eu não tenho condições de comprar esses remédios. Então, uma das coisas que eu pensei logo assim quando eu entrei foi fazer um projeto de indicação para que a Clínica Jacó já tenha uma farmácia pública lá dentro. A pessoa é atendida, sai com a receita, vai lá na farmácia, olha, tem esses remédios, já sai com os remédios. Então, por vivenciar isso, então eu disse, a gente vai fazer esse projeto de lei e colocamos para tramitar lá na Câmara dos Vereadores. Como é que foram essas tratativas, né, para receber esse convite do governador Mano de Freitas para assumir essa importante pasta, porque não tinha essa secretaria aqui no Ceará. E aí a própria implantação dessa pasta mostra um olhar sensível do poder público para uma causa que tem sido muito discutida e que realmente precisa que a gente debata sobre ela. É verdade. Eu recebi esse convite, né? Nosso governador Eumano, ele foi muito sensível à causa e eu fiquei muito feliz pelo convite, porque ele percebeu, assim como a gente está vendo em toda a política, hoje se discutindo a causa, ele percebeu e disse, olha, há uma necessidade da gente ter um local no governo, uma secretaria, que possa, sim, levar saúde e bem-estar animal para agora o Estado. Né? Existe no âmbito municipal, mas agora vamos levar para o Estado. Então, isso foi algo assim muito forte para o nosso Estado. E eu tenho a ousadia de dizer aqui que eu acho que o Ceará, o Ceará é muito forte nas políticas públicas da causa animal. E eu digo que é o Estado que mais trabalha isso, porque hoje tem uma secretaria forte do governo, né? E tem também na capital, né, do município, e essas políticas públicas estão sendo avançadas demais a nível nacional, né? Muito bom. Eu queria perguntar para o senhor também, assim, pelo menos para quem está de fora, se observa um grande problema do abandono. Como é que o senhor pode pensar projetos também para descentralizar e levar essas ações para o interior do estado também, porque precisa muito? Pronto. Esse foi uma dos nossos desafios e também uma missão que eu tenho, né? Porque vários municípios hoje não têm políticas públicas, alguns dos municípios que não têm orçamento para fazer ainda uma política pública da causa animal, né? Tem municípios ainda muito fracos no sentido de questões econômicas. Então, vai ser a oportunidade agora, já que veio a secretaria, a gente vai conseguir levar a saúde animal para esses municípios que não têm nada. Então, é uma das nossas prioridades. Eu, como secretário, vou olhar quais são os municípios que não têm essa política pública e a gente vai contemplar aí esse município, as pessoas ali que têm o seu animalzinho, até animaizinhos que estão na rua, desses municípios, que alguns protetores cuidam e a gente faz uma política colaborativa junto com os protetores para que eles possam trazer para o equipamento e a gente dá toda a assistência.
É exatamente sobre isso que eu ia lhe perguntar, porque aqui em Fortaleza você vai ter a Secretaria de Proteção Isso, Animal a nível municipal, isso, mas nem todo município, a maioria deles não vão ter uma é secretaria. Como é que dá verdade. para aproximar essa parceria, essa relação para ajudar também os municípios do interior? Pronto. Uma das coisas a gente vai conversar muito com a prefeitura dos municípios, né? Para poder fazer essa parceria de dizer, olha, vamos levar os nossos equipamentos, o Estado vai, e a prefeitura também vai nos ajudar com... Porque a prefeitura lá tem todos os dados, né? Exato. Onde é o ponto de abandono, onde é que mais precisa. Então, com esse diálogo, essa aproximação, a gente vai ter mais assertividade, né? E a questão do ajudo mútuo. Exato. Quanto mais mãos a gente tiver na política, mais eficiência a gente vai ter nas nossas ações. Aí a gente está tendo a honra de lhe entrevistar aí poucos dias após, né? O senhor tem assumido aí a pasta e teve um evento muito bacana que o senhor participou, que foi a Arena Pet. Eu queria, Sim, nas sim. primeiras ações, talvez, né, como titular da pasta, que o senhor detalhasse para a gente como foi essa iniciativa. Olha, foi um convite que a gente teve aí com o secretário de esporte, o secretário Rogério. Ele chamou uma ONG chamada Causa Pet, que é uma ONG que trabalha com resgate de animais de rua, uma ONG maravilhosa. E, e ali ele disse, olha, eu vou chamar também o secretário, o Eric Douglas, para participar. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe que o futebol é um esporte que é uma paixão brasileira. É verdade. A visibilidade que uma partida de futebol tem, né, o time do Fortaleza ali, tem, e colocar aí, aproveitando o esporte, com toda a visibilidade que o esporte tem, colocar a causa animal para chamar a atenção para a adoção, para chamar a atenção dos cuidados, isso assim teve assim um resultado muito bonito e está aproximando ainda mais a sociedade, né? No caso agora do esporte, chamando a sociedade para uma reflexão mais profunda em relação aos animais. O que a gente acha interessante é esse trabalho interligado aí, parceria entre as secretarias, né? De repente você nem imagina que pode sair um projeto bacana entre a Secretaria da Proteção Animal e do Esporte, aí surge uma ideia como essa. O senhor tem pensado aí em contar com outras pastas para fazer trabalhos colaborativos? Quem sabe, por exemplo, a Secretaria de Educação, ações de conscientização nas escolas do Ceará, quem sabe? Olha, você tocou num assunto muito importante. Eu acho que política é justamente isso. A gente conseguir dialogar com outros setores, porque se a gente está querendo trazer a conscientização da sociedade em relação aos animais, por que a gente não vai entrar em contato com a Secretaria de Educação? Já que também, Uhum. dentro da Secretaria da CEPA, né, teremos também o Capacita Pet, que é um programa de educação. É um programa que custa pelo menos 4 horas, são 4 horas ali de curso, para ensinar a população, os protetores, os tutores, a como fazer um resgate, como fazer um manejo desses animais. Então a gente vai trazendo toda uma capacitação para o local, seja no município, seja numa escola. Então a gente precisa também da participação de outras secretarias, no caso a Secretaria da Educação, para que a gente possa entrar nas escolas do governo, para que a gente possa entrar em todos os municípios e levar esse conhecimento para a sociedade de uma forma mais bela, mais estruturada, levando aí com muito amor e educação. A gente está falando sobre essa questão também da promoção, né, da defesa do animal e tudo, mas é algo que a gente precisa tocar também no ponto, é sobre o fortalecimento de leis para punir agressores de animais aqui no Ceará, mas no Brasil como um todo, né, que é algo que não pode passar, a gente tem que aproveitar o espaço para discutir sobre isso. É verdade. Olha, essa questão dos maus tratos é algo ainda, a gente luta muito. Eu, como ativista, meu Instagram recebe muitas mensagens diariamente de pessoas que querem saber como, o que fazer. A notícia boa é que, devido à propagação da causa animal em relação a essa mudança que a gente está tendo, de que o animal não é coisa, o animal não é objeto, que o animal sente, que o animal sente dor, que o animal é um ente da família, né?
Isso está mudando muito porque a gente vê as pessoas procurando denunciar, não aceitando mais um vizinho maltratar. Então, esse lado da educação, de mudança de mente, a gente está percebendo. Mas ainda falta a estrutura ainda política, social, a gente tem uma estrutura, porque é uma pauta nova ainda, né? Tudo ainda da causa animal, apesar da gente já conquistar os nossos espaços na Câmara dos Vereadores, lá em Brasília o Célio Studat. Então, a gente está ocupando os espaços, mas ainda precisa ocupar outras instituições. Eu acho que na polícia hoje, eu fiz até uma reunião com a PFORCE. E a gente viu algumas dificuldades que eles também estavam trazendo, que aí a gente pode depois abrir futuramente, conversar com o governador, abrir aí um concurso público para que na polícia tenha médicos veterinários. Para que na polícia tenha um biólogo. Porque se pega aqueles animais, no caso aves, né, animais silvestres, e aonde vai soltar? Quem vai saber isso não é o policial. O policial estudou outras coisas, né? E aí o biólogo vai saber, não, o local ideal de soltura é no local tal. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma ação policial com a Polícia Civil na delegacia do meio ambiente, que é a delegacia responsável por essa parte da causa animal, da questão dos maus tratos, eu já levo um veterinário, né? A CEPA leva um veterinário. Por quê? Porque a gente vai conseguir pegar em flagrante, a gente vai conseguir... Porque por mais que o policial esteja lá, e eu esteja também, que eu não sou veterinário, e aí a gente vê e percebe que o animal está em maus tratos, mas a gente não pode pegar aquela pessoa porque eu não tenho a habilidade, né, técnica no sentido... eu estou vendo que é maus tratos, mas eu não sou um veterinário. Quem tem a legitimidade de fazer o laudo é o veterinário. Então é por isso que a gente leva os veterinários para que ele faça o laudo e aí a gente consiga fazer. Mas você percebe que é cheio ainda de desafios. Exato. E esses desafios a gente quer quebrar, né, paulatinamente esses desafios para que a gente possa fazer um bom trabalho e a Secretaria vai estar olhando muito, em um caso muito especial nessas questões e combater o caso de maus tratos. Nós temos aí 2025 e 2026, muita coisa para se pensar. Eu acredito que o senhor olha assim para a Secretaria e diz, meu Deus, dá tanta coisa que tem para se fazer, Muita e coisa. dá vontade de avançar tanto, mas assim, pensando para os próximos meses, o que é prioridade? Se eu sentou na cadeira da CEPA e olha, isso aqui tem que sair para os próximos meses. Pronto, olha, a primeira coisa, eu digo sempre isso, a política ainda que a gente tem, que é uma política de longo prazo, né? A castração ainda, ela é uma política pública forte para a gente. Por quê? Porque é por meio da castração que a gente tem um controle desses animais. Se nós não tiver, esse controle, se a gente não tiver esse controle, vai acontecer que esses animais vão estar nas ruas, vão se proliferar e a gente vai ver mais ainda acidentes, a gente vai ver ainda mais abandonos. Então, a gente conseguindo fazer a política fortemente da castração, a gente vai conseguir aí dar um salto grande na causa animal, porque a gente está conseguindo controlar o número de animais que podem estar na rua, que pode estar, de repente, morrendo atropelado, de repente pode estar sendo maltratado porque não tem uma casa, um domicílio, né? Então a gente vai eliminar muitos problemas aí. Entre outros problemas também, que a gente pode abordar aqui, queria que o senhor opinasse também sobre... O senhor falou que animal não é uma coisa, realmente não é. Realmente é um membro da família. Acho que as pessoas elas precisam se conscientizar disso. Quando você adota um animal para si. O que o senhor pensa a respeito de quem pega um animal para fazer dali um meio de vida? Eu acho isso assim... Eu acho muito complicado. Porque o animal ele não está para o nosso serviço, sabe? A gente não deve mais olhar o animal como um ser que vai me beneficiar em alguma coisa. Quando você pega um animal, quer criar um animal, você tem que entender que aquele animal ele precisa de lazer, que aquele animal ele precisa de cuidados médicos veterinários, né? Ele precisa ter uma boa alimentação.
Então, os animais, a gente tem que ver que eles precisam desses cuidados. Quando a gente começa a perceber, eu quero um animal só para vigiar a minha casa, só para... Verdade. O que acontece? Geralmente, quando a pessoa tem essa visão, ela não vai dar um cuidado de qualidade. Ela está vendo aquele animal como algo assim, como é que a gente pode falar? Que venha fornecer algo em troca, um serviço. Serviço, Né? Um serviço. E a ideia, gente, não é essa. Eu acho que esse tipo de pensamento ficou para trás, é coisa do passado. Explorar animais que pegam peso, né? Como de porte grande, carroças. Tudo isso, gente, eu acho que não cabe mais na nossa sociedade. Os animais precisam agora ter a liberdade deles, né? Ter o direito deles preservados. E é por isso que a gente vai estar lutando. O senhor falou aí a respeito de maus tratos e tudo, e aí eu lembrei que Célio, lá em Brasília, ele tem batalhado muito a respeito de conscientizar as pessoas sobre a questão da vaquejada também, que ali também muitas pessoas veem como um esporte, mas não deixa realmente ser um maltrato. Não, a vaquejada, eu também sou completamente contra a vaquejada, né? A gente sabe que o Célio, a gente sabe que lá em Brasília são 513 deputados, né? E aí, se você for olhar, quem defende a causa animal, será que tem pelo menos 10 desses 500? Aí você vê que aí tem uma bancada ruralista, tem uma bancada forte aí que defende, que blinda a questão da vaquejada. E aí eles defendem várias pautas, como uma questão cultural, uma questão econômica para aquela cidade. Aí a gente consegue até entender essas questões quando eles começam a falar, mas a gente, quando olha para o animal, a gente diz assim, tortura é uma cultura? Sabe? Então, cultura, ela está acima das questões éticas, porque se faz mal, isso eu tô pensando aqui, se faz mal puxar o rabo do boi, o animal cair, então, eticamente, já a gente sabe que tem dor, que está causando algo para aquele ser. Então, logo a gente percebe, não, se é uma cultura ruim. Nem toda cultura é uma cultura boa. Então, se é uma cultura ruim, a gente deve lutar, que é o que a gente está fazendo, que a sociedade cada vez mais possa lutar junto com a gente, ajudando também o Célio, para que a gente possa mudar essa realidade, mas ainda essa realidade está difícil por conta dessa bancada forte que está lá em Brasília. Muito bom. Queria parabenizar o pessoal do marketing. Ficou muito legal essa arte aqui. Eu gostei também. Achei muito bacana. Esse rapazinho aqui é seu? Essa aqui é a Cora. A Cora, eu resgatei ela. Eu fui junto com a equipe do Célio Sturdet e fui resgatar ela. Foi abandonada lá no Conjunto Ceará, por ali. E aí o cara morava na kitnet, saiu de madrugada para não pagar a kitnet, pegou todas as coisas e deixou o bem mais precioso dele, que foi a Corinha. E aí quando eu cheguei, ela estava lá chorando, querendo sair de dentro de casa. Eu abri o portão lá junto com alguns moradores. E ela foi para um lar temporário. Quando ela foi para o lar temporário, eu fiquei com aquele gritinho dela aqui, aquele olhar dela para mim. Aí eu, não, ela vai ser minha. Que legal. E eu acabei adotando, né? Fiquei com ela, tá até hoje lá em casa, já vai fazer 2 anos. E ela hoje é uma filhona. Vai pro caminhada, tem a roupa dela, vai pra praia comigo. Ela e o Doquinha, que é um senhor de idade, que ele tem 84 anos, que eu cuido, ele tem Alzheimer. Sim. Então lá em casa é eu, ela e ele. E ela veio a brilhantar aí, trazer essa energia boa lá pra casa. E assim, é só amor. Que coisa boa. Quando você pega a Cora, assim, que você consegue... a Cora já tem tantos anos, consegue fazer essa... A gente consegue por conta da dentição, né? Entendi. Os veterinários eles olham pelos dentes e eles dizem, olha, tem mais ou menos tantos anos. E aí a gente vai... legal. Muito bacana. Outra vida para a Cora hoje, né? Outra vida, viu? Outra vida, viu? Muito bom. E aí eu queria também tocar nesse ponto que também é importante. Muitas pessoas compram animais, né? Por que não se estimular a questão da adoção? Pronto. Sempre eu tive essa visão, sabe? De não comprar um animal, né? No caso da Cora foi um resgate também.
E às vezes o pessoal quer aquela questão também da raça, tem aquela coisa e tudo. Mas eu te digo, assim, quando a gente, por exemplo, a Corinha, eu digo que ela é uma Golden, o pessoal ri. Hum. É uma Golden da Shopee. E aí, tipo, gente, olha, eu não troco a minha Corinha por nenhum outro, né? O animal que precisa de um lar, a gente se disponibilizando, você está fazendo uma ajuda grande, uma ajuda social, está tirando o animal da rua, você tá dando condições para esse animal de ter um lar, de ter amor. Não vai ficar em abrigos superlotados, porque eu digo também sempre isso. Abrigo não é lugar para o animal ficar, é lugar para o animal ficar temporariamente até ele ser adotado. A gente sabe que às vezes os abrigos estão lotados porque é difícil alguém querer adotar um animal mais velho, um animal doente. Então a gente sabe das dificuldades. Mas se você puder adotar um animal e não comprar, gente, você está fazendo um bem enorme. E outra coisa, você não vai se arrepender, porque o que você recebe de amor desses anjos, viu? Então você não se arrepende. Muito bom. O senhor pretende aproximar a secretaria aí de ONGs, tipo, com parcerias, né, com associações que trabalham nessa causa também? Não, é uma das prioridades que a gente vai ter na secretaria, é a gente trazer a causa, né, as ONGs, os produtores, para esse diálogo cada vez mais próximo, para que a gente possa aí contemplar. A gente tem um programa lá que se chama Giro Pet. E é um equipamento que fica um dia no local, diferente do Pet Ceará Móvel, que fica 15 dias num bairro, Entendi. 15 dias no outro. O Giro Pet, ele é mais rápido, né? Ele fornece consulta, vacinação e outras coisas também. E o que é que acontece? A gente leva esse Giro Pet para ir para um abrigo que tem 50 animais, que tem 100 animais. Então a gente já dá uma assistência boa nesse sentido. E a gente quer ampliar ainda mais e estreitar cada vez mais os nossos laços com as ONGs, com os protetores, né? E também com os tutores aí que amam esses peludinhos de quatro patas. Secretários, antes da gente finalizar nossa entrevista, mais 2 pontos para tocar com o senhor. Primeiramente, queria falar sobre política, né? Claro que para o senhor estar no partido, o senhor precisa saber se as pautas do partido e as suas estão alinhadas. Queria saber se o senhor está feliz aí no PSD. Pronto, o PSD, ele é um partido que, em relação à causa animal, ele tem dois hoje vereadores eleitos pela causa animal, né? E tem um federal, que é o Célio Estudas. Então, assim, eu estou vendo uma abertura grande do partido, do PSD, que é um partido que está sensível à causa, que está cada vez mais procurando entender e se encaixar mais ainda nessa pauta, que é uma pauta enriquecedora, que é uma pauta nova. E eu estou vendo que o partido ele está aberto e ele está fazendo muitas ações, né, conversando com a gente sobre essa questão política. Então, tá de parabéns o PSD nesse sentido. Vou pegar na sua mão para o senhor voltar de novo. Que Deus abençoe sua vida, boa sorte no trabalho. É um novo desafio, né? Mas acredito que o senhor foi escolhido para isso porque tem competência para poder dar conta dessa missão. Que o senhor desse um recado para quem está acompanhando a gente no YouTube, na rede de rádio, e comunicasse, passasse um recado final para o cearense que está nos acompanhando. Olha, gente, nós vamos continuar trabalhando muito. Eu recebi essa missão aqui da Secretaria de Proteção Animal do Estado do Ceará e eu quero pessoalmente estar em todos os municípios, visitar todos os municípios, porque eu quero ver de perto. Eu gosto de sentir as dificuldades de cada região, então eu vou estar de perto acompanhando esses equipamentos, falando com você, né? Você pode também estar nos adicionando aí nas nossas redes sociais. O meu é Eric, ERICH Douglas 7 no Instagram. Você também pode estar também acessando o Instagram da Secretaria, que é SEPA Ceará, tá certo? Então você pode também tirar suas dúvidas e lembrando, gente, animal não é coisa, animal não é objeto, animal sente dor, fome, frio e precisa dos seus direitos preservados, respeitados, tá certo? Então conte com a gente e muito obrigado. E com esse recado a gente finaliza mais um episódio do Destaque ANC, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.